pessoal, bem-vindos ao Espaço Matemático. Há algumas semanas eu prometi em um shorts que eu postei aqui no canal que eu ia trazer um vídeo onde eu iria ensinar para vocês como que faz a divisão de números complexos. Bom, então esse dia chegou. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Se eu considerar dois números complexos z e w, com o w diferente de zero, basicamente eu estou exigindo que o w seja diferente de zero para eu poder fazer a divisão por ele. É só por isso que eu coloquei essa restrição nesse número, ok? Então, gente, o que vai acontecer? A divisão de z por w vai ser um número complexo tal que a sua parte real vai ser dada por tudo isso aqui e sua parte imaginária vai ser dada por tudo isso aqui. Então aqui eu estou exibindo basicamente quem serão as partes real e imaginária da divisão de z por w. Então a ideia é assim, gente, quando você considera um número complexo, sei lá, vamos falar desses dois números aqui que a gente está fazendo a divisão primeiro. Sei lá, se você pegar um certo número complexo z, ele vai ser algo dessa forma aqui. A mais IB, onde o A e o B são números reais, e aquele I que aparece multiplicando o B é a unidade imaginária, raiz quadrada de menos 1, né? A ideia é assim, gente, todo número complexo eu tenho que conseguir enxergar ele dessa forma. Que forma que é essa, cara? Ele tem que ser dado assim, ó, algum número real mais a unidade imaginária vezes outro número real. Tá? É assim que a gente tem que tentar enxergar qualquer número complexo. Então a ideia é que quando você pegar a divisão de dois números complexos, você vai conseguir enxergar ele como sendo algo dessa forma aqui. Só que o que acontece? Os dois numerozinhos reais aqui, a parte real e a parte imaginária da divisão lá, eles vão ser esses negócios gigantescos aqui, entre aspas, né? Não é tão grande, a gente vai ver que é bem tranquilo de determinar isso, só porque a notação ficou um pouco carregada, né? Mas enfim, gente. E aí, claro, se você pegar lá o outro número complexo, w, digamos que ele seja algo assim. C mais id com o C real e o D real. O I que aparece aqui é a mesma unidade imaginária que você tinha lá no Z, tá? Então aqui, pessoal, vamos destacar o seguinte, ó. Para esses dois números complexos, no número complexo Z, a parte real dele é o A. A parte imaginária dele é o B. E a mesma coisa aqui para o W. A parte real do W é o C e a parte imaginária do W é o D. Então eu tenho essas informações aqui. É isso aqui, gente, que eu vou usar para determinar as partes real e imaginária da divisão. Ó, percebam que esses caras que aparecem aqui para determinar as partes real e imaginária da divisão são exatamente essas partes aqui que aparecem nos números E e W. Então a gente vai determinar essas partes real e imaginária da divisão em função das partes real e imaginária dos números que você está dividindo, o Z e o W. Uma outra coisa que a gente precisa determinar também, galera, é o que é esse módulo de W ao quadrado que aparece aqui nessas duas expressões. A ideia é assim, gente, o módulo do número complexo. Isso aqui a gente já, teoricamente, deveria saber, né, para poder fazer as contas aqui. Mas, enfim, galera, se você pensar lá no que você estudou no ensino médio, quando você considera um número complexo, você sempre vai conseguir associar a um número complexo um par ordenado do plano cartesiano. Só que, claro, tem uma diferença que lá quando você está estudando números complexos, aqui você tem o que você chama do eixo real e aqui você tem o que você chama do eixo imaginário. Então aqui no eixo x, no eixo horizontal, você vai representando sempre a parte real do número complexo e aqui no eixo y, no eixo vertical, você vai representando a parte imaginária. Então, sei lá, pensando nesse número w aqui, que é o que vai estar aparecendo
módulo aqui nas expressões, né? Pensa assim, galera. Se o W tem parte real C, digamos que o C seja algo aqui, e ele tem parte imaginária D, digamos que o D seja algo aqui, então você consegue associar esse número complexo ao par CD no plano cartesiano, né? E aí você vai denotar o teu número complexo como sendo esse pontinho aqui, tá? Então esse ponto aqui ele está representando o número complexo W, que é igual a C mais ID, mas ele também pode ser identificado com o par CD do R2, digamos, tá? Mas enfim, e aí o que seria o módulo desse número complexo? O módulo desse número complexo W, ele vai ser a distância da origem até o pontinho que está representando o teu número. Então aqui você tem o que a gente vai chamar do módulo do número complexo W, ok? Então aqui você pode fazer as projeções dos eixos. E aí a ideia é que você consegue determinar o módulo em função das partes real e imaginária do número. Como assim? É só você aplicar um Pitágoras aqui. Concorda comigo? Por quê? Por quê? Cara, eu não entendi nada. Você não sabe nem eu. Ó, o módulo de W ao quadrado, esse triângulo que aparece aqui é retângulo, né? Aqui. Então quem que seria o módulo do W ao quadrado? É igual a cateto C ao quadrado mais cateto D ao quadrado. Então aqui você já consegue determinar quem que seria o módulo do W ao quadrado, né? Só que C e D são partes real e imaginária do número complexo W. Então você poderia ir lá e reescrever essa expressão assim: parte real de W ao quadrado mais parte imaginária do W ao quadrado. É só o que a gente vai estar usando depois para determinar esses valores aqui nas expressões. Mas enfim, agora que a gente já recordou alguns conceitinhos aí de números complexos, vamos começar a fazer a conta para determinar a divisão dos números complexos Z e W. Então a ideia é assim, gente. Você quer fazer a divisão do Z pelo W, ok? Sei lá, vamos chamar essa divisão de um certo Q. Você precisa que essa divisão de Z por W tenha essa forma aqui. A mais IB, ok? Esse A tem que ser um número real e esse B tem que ser um número real. Vamos colocar a divisão aqui, de Z por W direta, para a gente enxergar aqui. Não aparecem já de cara quem são esses números A e B maiúsculos aqui, tá? Vamos fazer isso. Só vamos anotar, resumir essas coisinhas aqui lá do outro lado, que daí eu uso esse lado aqui para fazer as contas, ok? Bom, então vamos lá, gente. Coloquei aqui resumidinho o que a gente precisa para fazer as contas, né? Então aqui estão os números Z e W já em suas formas explícitas de número complexo, né? Aparecendo parte real e parte imaginária de cada um deles, né? Que você consegue reescrever também usando essa notação, que é um pouco mais carregada, né? E a divisão que eu quero determinar. Z dividido por W, que eu chamei de um certo Q, que é de quociente mesmo, tá? E aí eu preciso determinar quem são Azão e Bzão, mas claro, já mirando nessas duas expressões aqui. Percebam que a conclusão que eu vou ter que chegar é que o A é dado por toda essa expressão aqui e o B é dado por toda essa expressão, porque são parte real da divisão e parte imaginária da divisão, ok? Então vamos lá, começamos a fazer essa continha, ok? Então olha só, então eu quero fazer Q, que é a divisão de Z por W, mas isso aqui seria o seguinte: o Z, ele é o número complexo A mais IB, e o W é o número complexo C mais ID. Ó, vocês concordam já que essa expressão, do jeito que tá, eu não consigo enxergar ela dessa forma aqui?
Você acha que é fácil assim, rapaz? Porque eu não tenho um número real mais i vezes um outro número real. Ela está longe de ser algo desse tipo, né? Então, qual que é a técnica que a gente vai usar para que esse negócio fique com esse formato aqui? Que conta que eu vou fazer? Aqui, galera, acho que em alguma aula de derivada eu já falei sobre multiplicar expressões por conjugado, né? Aqui vai ser basicamente a mesma coisa. Eu vou multiplicar em cima, aliás, eu vou multiplicar essa expressão por 1, só que esse 1 vai ser uma versão espertinha, que vai ser a divisão de um cara por ele mesmo, que o resultado é 1, ok? Quem serão essas expressões que eu vou fazer a divisão de modo que funcione nessa conta aqui? Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou considerar o conjugado do número complexo que aparece no denominador aqui. O que seria o conjugado desse número complexo, gente? É só você ir lá e trocar o sinal da parte imaginária. Ou seja, o cara que eu vou multiplicar aqui vai ser o seguinte. Eu vou multiplicar a parte de cima por c menos id e embaixo por c menos id. Posso fazer isso porque o valor desse cara aqui é 1. Então ele não está alterando a expressão. Ok? Esse c menos id é o conjugado desse número complexo. É um cara bem parecido com ele, só que com o sinal da parte imaginária trocado, né? Agora eu vou fazer a conta. Eu vou fazer a distributiva em cima e embaixo. A distributiva aqui em cima. Eu tenho que multiplicar o a mais ib pelo c menos id. Então vamos começar distribuindo. A vezes c, ac, a vezes menos id, vai ser menos i, ad. Agora eu distribuo essa outra parcela aqui, ib vezes c, mais ibc. E aí eu distribuo essa parcela aqui. ib vezes menos id fica menos i ao quadrado bd. Ok? Faço a mesma coisa aqui embaixo agora. Distribuindo c vezes c, c ao quadrado. c vezes menos id idc, ou menos icd. Agora distribuindo essa, id vezes c, mais icd. E id vezes menos id, menos i ao quadrado d. Agora, percebam o seguinte, pessoal. Esse cara aqui com esse cara aqui cancelam, eles são opostos, né? A soma deles dá zero. Aqui em cima, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma simplificação aqui também. Ó. Lá em cima, percebam que vocês têm AC menos IAD mais IBC e agora aqui, pessoal, vocês têm menos I ao quadrado vezes BD. Eu sei que I é a raiz quadrada de menos 1. Ou seja, I ao quadrado é igual a menos 1. Então, esse menos I ao quadrado, eu posso trocar o I ao quadrado por menos 1. Com esse menos aqui, fica mais 1. Então, aqui eu tenho o 1 multiplicando o BD. Então, o que vai aparecer ali pra gente é mais BD. Deu uma enroscada aí? Pausa o vídeo, pensa um pouquinho, faz a continha bonitinha aí no teu caderno. E a mesma coisa aqui embaixo, ó. Eu tenho c ao quadrado menos i quadrado vezes d. O i ao quadrado eu consigo trocar por menos 1. Com esse menos aqui, mais 1. Então vai ficar 1 vezes d. Vai ficar mais d. Ao quadrado, né? Desculpa. Aqui eu esqueci do quadrado antes. Mais d ao quadrado. Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou juntar no numerador aqui o que não tem i com o que não tem i e o que tem i com o que tem i. Como assim? Ó, eu tenho AC e BD que estão livres da unidade imaginária multiplicando eles. Então eu vou ter AC
mais BD. E aí a parte que tem o I, eu vou escrever assim. Coloco o I em evidência, ele está multiplicando o BC aqui. Eu vou colocar o BC antes porque ele vai ficar com um sinal positivo, tá? Então, BC menos AD. Dividido por C quadrado mais D quadrado. Mas o que é C quadrado mais D quadrado? É o módulo do número W ao quadrado. Então, essa expressão C quadrado mais D quadrado, vamos escrever ela assim. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar essa fração aqui numa soma de duas frações. Como assim? Eu vou pegar só essa parte aqui, AC mais BD, dividida por módulo de W ao quadrado. E aí eu vou pegar essa parte aqui, dividida por módulo de W ao quadrado. Eu posso fazer isso. Então aqui eu fico com I vezes BC menos AD dividido por módulo de W ao quadrado. E agora, pessoal, olha só o que aconteceu aqui. Vocês concordam comigo que aqui vocês têm um número real, isso aqui é real, não tenho o que discutir porque A, C, B, D é tudo real, o módulo do número complexo é um número real também, mais I vezes um outro número real. Olha só o que aconteceu aqui, gente. Nós chegamos nesse formato aqui. Ou seja, a divisão do Z pelo W está sendo escrita como um número real mais a unidade imaginária vezes um número real. Então, esses caras aqui são exatamente o A que você procurava e o B que você procurava. Mas, se você parar e pensar um pouco, troca o A, o C, o B e o D por parte real, imaginária, do Z e do W, enfim, todas essas contas aí, você vai ver que você vai chegar exatamente nessas expressões aqui. Ou seja, o A vai ser dado por isso aqui, depois que você trocar A, C, B, D, por parte real, parte imaginária, e o Bzão vai ser exatamente essa parte aqui. E eu deixo essa conclusão aí do resultado como um exercício para vocês. Só troquem aqui A, C, B, D, B, C, A, D por parte real, parte imaginária, de acordo com o que está aparecendo ali, ok? Bom, eu acho que agora é um bom momento para parar. Em breve eu trarei um exemplo onde a gente vai fazer a divisão de dois números complexos e aplicar a formulazinha. Espero que tenham aproveitado de alguma forma. Qualquer dúvida, escrevam nos comentários aí que eu vou estar respondendo todo mundo. Até a próxima!